Relato do estágio de extensão. Quando nos foi proposto fazer um relato em forma de vídeo das experiências, participações e observações desenvolvidas durante o período de estágio, logo tratei de analisar e compreender qual o papel e a proposta dessa escola que muito bem me recebeu. O propósito da pré-escola Marisa Carvalho Cardoso é que seus alunos obtenham os conhecimentos produzidos pela humanidade, ampliando e transformando saberes de forma crítica e criativa. A linha de trabalho da pré-escola professora Marisa Carvalho Cardoso é o construtivismo, embasado em Piaget, Vygotsky e Wallon, pois acreditam que o sujeito é o construtor do seu próprio conhecimento. É de relevância para o trabalho com a educação infantil a interação e integração das crianças de diferentes realidades e identidades, favorecendo um ambiente rico e significativo para o crescimento e desenvolvimento do sujeito. O objetivo da pré-escola é propiciar à criança condições de ampliação de suas experiências e valorização do seu saber, dando-lhe oportunidades de compreender e transformar o mundo e as relações sociais, culturais, políticas, econômicas em que vive de forma crítica e criativa. A avaliação é realizada através da observação diária e contínua pelo professor quanto aos aspectos físicos, cognitivos e emocionais dos alunos. No final do semestre é elaborado um parecer descritivo e apresentado aos pais, onde serão avaliados e discutidos os aspectos positivos e negativos quanto ao trabalho desenvolvido pela escola sem objetivo de promoção. O estágio de extensão em educação infantil foi realizado em dupla pelos acadêmicos Júlio Amaral Costa Nunes e Marilene Moraes Gonçalves, na pré-escola Marisa Cardoso, no período da tarde, entre os dias 5 de novembro a 22 de novembro do ano de 2012. Em uma das turmas de criança que tem entre 4 a 6 anos de idade, fomos acompanhados pela professora regente Juscelane Saldanha Correia. Características da escola. A pré-escola municipal professora Marisa Carvalho Cardoso tem como mantenedora a Prefeitura Municipal em parceria com a SMEC. Localizada à rua Clemenciano Barnaschi, sem número, no bairro Curtis, seu grau de ensino é a educação infantil. O projeto político-pedagógico da escola está baseado num trabalho solidário que oportuniza situações que estimulem a criança a ter esperança, dignidade, solidariedade na construção do seu conhecimento e na preparação de um adulto mais justo, mais humano, mais crítico e mais feliz. Com a extinção do antigo Mobral, em novembro do ano de 1981, em parceria com a Prefeitura, foi criado o primeiro núcleo de educação infantil O Pequeno Polegar, tendo como principal objetivo a assistência às crianças carentes que residiam às margens do Lajeado do Moinho. Com o passar dos anos e o crescente fluxo dos alunos, foi criada a Pré-Escola Municipal Professora Marisa Carvalho Cardoso, cuja inauguração ocorreu no dia 26 de abril de 1995. Hoje a pré-escola conta com 66 alunos matriculados em 2 turnos de aula, na faixa etária dos 4 aos 6 anos de idade, atendidos por 4 professoras, uma diretora e 2 funcionárias. Desde o primeiro dia em que ali chegamos, fomos muito bem recebidos, tanto pela direção, professores, funcionários, quanto pelos alunos que estavam bem à vontade e em nenhum momento estranharam nossa presença. Muito pelo contrário, ficaram cheias de contentamento por contarem com novos integrantes para interagirem, brincarem e aprenderem. Desde o primeiro dia ao último, saudavam nossa presença com calorosos abraços que somente uma criança pode expressar. A prática em sala de aula nos leva a refletir como será nosso dia a dia como professor.
Enquanto estamos estudando apenas as teorias, não temos ideia do que é estar frente a uma classe e ser o responsável pela mediação do conhecimento às crianças. A turma Pequenos Brilhantes, que está sob a responsabilidade da professora Juscelane Saldanha Correia, tem 17 alunos matriculados, porém durante o estágio em que lá estivemos, o número máximo foram de 11 alunos e o mínimo de 8 alunos. No entanto, 2 das crianças não chegamos a conhecer, pois não compareceram durante o período em que foi realizado o estágio. A escolha da temática partiu da necessidade de se ensinar a criança desde muito cedo a desenvolver uma consciência ecológica, valorizando as leis que regem a natureza, e que elas possam reconhecer que a espécie humana é mais uma do conjunto de espécies vivas da Terra. E se o meio ambiente não for preservado, nós um dia poderemos desaparecer também como espécie. A educação ambiental não deve ser tratada como algo distante do cotidiano dos alunos, mas como parte de suas vidas. A Constituição Federal refere-se ao meio ambiente no seu capítulo 6º. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, capítulo 6º, do Meio Ambiente, artigo 225. Ressaltei a importância da separação do lixo da coleta seletiva. Propomos aos alunos que eles poderiam ajudar o papai e a mamãe a separar o lixo que produzimos, pois assim, agindo, estamos contribuindo para um mundo melhor, sem lixo, sem poluição, estaremos salvando o planeta. E como ilustração para que os alunos gravassem o que nós ensinávamos, passamos para eles um vídeo da Turma da Mônica, que tem por título Um Plano para Salvar o Planeta. As crianças adoraram e esse vídeo em muito contribuirá para a formação desses pequenos valores que temos nas mãos. Durante o estágio, desde o primeiro dia da elaboração dos planos de aula até o término dos 11 dias de estágio, comecei a questionar a escolha da profissão de professor. Devemos fazer uma análise sobre a importância de nossa participação na vida da criança e assumir uma postura de tal interação baseado no conceito de incentivo e comunicação, carinho e vontade de querer fazer a diferença atuando como bom educador. Assim, conforme Rolfe, a escola que não trabalhar, a ética com ética, a autonomia, a responsabilidade, a solidariedade e o respeito ao bem comum está fadada a não contribuir para a constituição de sujeitos que se respeitem a si, aos outros e ao meio ambiente, está fadada ao fracasso. Um ponto positivo que ressalto durante o estágio foi que, ao interagir com os pequenos, aprendi a escutar. Sim, educar é, antes de mais nada, aprender a escutar a criança. Outra contribuição valorosa e positiva é o respeito para com a criança, reconhecendo nela um ser único, verdadeiro, capaz de criar e produzir ações com o meio em que vive. Tenho certeza que muito ainda faltou para ser realizado. Minha jornada está apenas começando. Se ressalto algo negativo, ele está no curto período de tempo de convívio com os alunos, pois quando percebi já havia passado os 11 dias de estágio. O estágio para mim foi de grande ensinamento. Aprendi que devo estar consciente que estou trabalhando com crianças, pois meus atos poderão refletir no comportamento infantil. Devo sempre lembrar que a ausência de carinho, afetividade, refletirá uma imagem negativa. Portanto,
O educador deve querer e ser o diferencial, assumindo toda a responsabilidade no que diz respeito às práticas pedagógicas. Há de se ter um compromisso e um comprometimento para com o seu educando. Ao se trabalhar com educação infantil, trabalhamos com a possibilidade de mudar o mundo ao nosso redor, pois é enquanto criança que se começa a moldar o caráter de uma pessoa, onde se ensina o que é personalidade, respeito, solidariedade e cabe ao professor fazer a diferença. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Kant. Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda. Paulo Freire.